Às vezes, nós deixamos de receber a bênção de Deus porque a gente fica procurando um meio lógico, algo que a gente consiga entender, uma coisa dentro da nossa razão, dentro daquilo que nós aceitamos como algo natural. Mas Deus age de modo sobrenatural. Então, para ser abençoado, eu não preciso saber como é que Deus faz, basta eu ter a certeza de que Ele faz. Uma pessoa paralítica, por exemplo, ela não tem que pensar como é que ela vai fazer para andar depois de receber a oração da fé. Ela tem simplesmente que andar, como aconteceu com aquele paralítico de nascença que pedia esmola na porta do templo. Quando Pedro falou para ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele não pensou duas vezes. A Bíblia diz que ele deu um salto, se levantou e começou a andar. E entrou no templo louvando, saltando e louvando a Deus. O doente com câncer, por exemplo, ele não tem que entender como é que o câncer vai desaparecer do corpo dele, não. Ele tem simplesmente que crer que Deus é poderoso não só para tirar o câncer, como também para regenerar todo o organismo. A Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que ainda não são, as coisas que ainda não existem. Deus chama as coisas que ainda não são como se já fossem e traz à existência as coisas que ainda não existem. Então, meu querido, minha querida, não importa qual seja o seu problema, creia, porque Deus é a solução. E o milagre pode acontecer na sua vida hoje ainda, enquanto você assiste esse vídeo. Jesus diz que tudo é possível àquele que crê. Hoje eu trago para você um recado do Senhor, que você que vive preocupado aí com um problema sério na vida, sem saber o que fazer para resolvê-lo, você olha para todos os lados e você só encontra porta fechada, só encontra obstáculo. Você não consegue ver uma saída. Parece que para você não tem mais jeito, não tem solução. Não desanime. O rei Davi enfrentou uma mesma situação. Ele disse no Salmo 121, versículo 1, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Então, veja se essa não tem sido a sua situação. Talvez você esteja elevando os seus olhos e você só vê um monte de problemas na frente. Só tem desavença no lar, tristeza, mágoa, dívida, falta de dinheiro, dor, enfermidade. Um monte de problema e você pensa, de onde me virá o socorro? Quem é que vai me socorrer? O que eu vou fazer para sair dessa situação e ficar livre disso tudo? Davi descobriu a solução. No versículo seguinte ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Uma mente inteligente Davi tinha. Não foi à toa que Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração. Meus queridos, o Senhor Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, Ele está com os ouvidos prontos para ouvir o nosso clamor. E disse o profeta Isaías que as mãos dele, de Deus, não estão encolhidas para que não possa nos salvar. Então, ao invés de se render diante do inimigo, busque a Deus. Não se desespere diante do problema. Invoque a Deus. No livro de Êxodo, capítulo 14, a Bíblia nos conta que o Senhor endureceu o coração de Faraó para que ele fosse na captura do povo que ele havia libertado do Egito. Isso para mostrar a todos quem é que manda no céu e na terra. Deus então endureceu o coração de Faraó para em Faraó mostrar a glória e o poder dele. Deus planejava destruir completamente Faraó e o seu exército e mostrar neles a sua glória. E isso aconteceu. O rei do Egito ele ficou enfurecido por causa das pragas que foram derramadas sobre o seu povo. Logo ele se arrependeu de ter deixado os israelitas saírem do Egito. E juntando todo o seu exército, ele saiu na captura do povo de Deus.
Diz no versículo 10, Êxodo 14, versículo 10, que quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios. Viram que os egípcios vinham atrás deles, pelo que eles tiveram muito medo e clamaram a Deus. Quando os israelitas viram que Faraó se aproximava com seu exército, eles temeram muito. A Bíblia diz que eles clamaram a Deus, mas se você observar o próximo versículo, você vai ver que eles não confiavam na oração que eles faziam. Porque diz no versículo 11 que eles disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcro no Egito que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Olha que tolice, aquele povo tinha contemplado com os próprios olhos tudo quanto Deus havia feito no Egito. As pragas, a matança dos primogênitos, tanto homens quanto animais morreram naquele dia. E quando eles saíram do Egito, eles saíram com muita alegria. Tudo ia às mil maravilhas, até que eles viram que Faraó vinha atrás deles. Naquela hora eles tiveram medo, esqueceram tudo que Deus havia feito. Ficaram desesperados, então eles começaram a murmurar contra Moisés. Por causa do desespero, os hebreus falaram coisas que desagradaram a Deus. Demonstraram ingratidão por Deus ter tirado eles do Egito. E ainda fizeram pior, eles chegaram ao ponto de desejarem voltar para a escravidão. Disseram a Moisés, está escrito no versículo 12, não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Veja que absurdo. Quando eles se viram em aperto, em vez de confiarem no Deus Todo-Poderoso, eles abriram as suas bocas contra o servo de Deus, dizendo que preferiam ficar lá no Egito, se sujeitar ao cativeiro, aceitar ser escravo, porque não queriam morrer no deserto. Quem é que falou que eles iam morrer ali? Quantas pessoas hoje, diante de ameaças, estão fazendo o mesmo, se sujeitando a coisas absurdas e chegando ao ponto de submeter os seus filhos pequenos a experiências que estão sendo feitas aí, sabe-se lá com quais intenções. E ainda dizem, melhor é fazer o que manda do que ficar sujeito a pegar uma doença e morrer. Essa também foi a atitude dos israelitas. Eles disseram, melhor é a gente servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Quem foi que disse que eles seriam mortos? Quem é que disse que você vai morrer? Os políticos estão ameaçando, estão inventando coisas. E você está se submetendo? Os israelitas ficaram apavorados quando Faraó foi atrás dele. Eles disseram, melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Deus é que não foi que falou que vai morrer. O diabo ele sempre age infligindo medo nas pessoas, a fim de ter o domínio sobre elas. Aprenda isso. O diabo procura sempre colocar medo em você para ele ter o domínio sobre você. E ele usa político, ele usa doutor, ele usa cientista, ele usa todo mundo que está na mão dele, para infligir medo na população e ter a população sob o domínio deles. Quem é de Deus tem que permanecer firme na palavra, porque Deus nunca deixou de cumprir e nunca deixará que caia por terra sequer uma das suas promessas. Todas elas vão se cumprir na vida daqueles que crerem. Quem for impaciente em relação a esperar no Senhor vai tomar atitude que farão com que ele sofra para sempre. Deus sabia o que estava fazendo. E como Deus tem ciência de tudo a respeito da sua vida, ele sabe o que está fazendo. Certa pessoa disse que sentir medo é uma coisa natural.
Concordo. Sentir medo é coisa natural, para o homem natural. Mas aquele que confia no Senhor, diz a Escritura que ele é intrépido como leão. Intrepidez é ausência de medo. E era essa ausência de medo que confortava o coração de Moisés. Todo o povo olhava e não tinha para onde fugir. Era montanha de um lado, montanha do outro, na sua frente o Mar Vermelho. Eles olhavam para trás, vinham os soldados de Faraó. Não tinha saída, não tinha como escapar. Mas Moisés confiava em Deus. No versículo 13, Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Meu irmão, o medo não vem de dentro. É uma coisa que vem de fora querendo entrar em você. É um espírito maligno que vem tentando entrar no seu coração, tomar a sua mente. Se você permitir, ele vai entrar e vai tomar a sua mente. E muitos já permitiram. Muitos já estão vivendo sob o domínio do medo, aceitando se submeter a coisas que não sabem nem qual é o propósito disso tudo, mas estão aceitando. Eu te pergunto, será que foi Deus quem falou isso com Moisés? Será que foi Deus que falou com Moisés, eu vou livrar esse povo? Fala para eles que eles nunca mais vão ver o povo do Egito, o inimigo? Não. A Bíblia não diz que foi Deus que falou. Moisés, ele tinha certeza que Deus jamais iria desamparar o povo. E ele então profetizou a derrota dos egípcios. E isso aconteceu. Quando você estiver cercado de problemas, aprenda isso. Quando você estiver cercado de problemas, olhar para todos os lados, não ver uma saída, olhe para cima. Em Deus, eu digo, busque o Senhor. Como diz o Salmo 115, versículo 9, confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Confie em Deus. Vendo o povo desesperado, Moisés disse ao povo, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Moisés estava acostumado a ser usado por Deus. Por isso ele falou com ousadia aos israelitas sobre o que sucederia se eles fossem obedientes. Qualquer pessoa que é usada por Deus, fala com certeza que Deus te livrará. Porque ele livra aqueles que buscam a ele. Então, tendo dito isso, Moisés foi orar a Deus. Primeiro Moisés profetizou a derrota dos egípcios. Depois ele foi orar. E Deus disse para ele o quê? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele, no mar, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. E também aquela coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridão para os egípcios, mas para os filhos de Israel iluminava a noite. De maneira que durante toda a noite os egípcios não puderam se aproximar dos filhos de Israel. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar se tornou em seco, e as águas foram partidas ao meio.
E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E disse o Senhor a Moisés: estende agora a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido do mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua mão esquerda. E assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão do Senhor. E o povo temeu a Deus e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Sabe por que muitas vezes a gente perde a bênção? Porque a gente fica tentando entender como é que Deus faz para nos livrar. A gente fica procurando algo lógico, uma coisa que a gente entende, mas não tem nada lógico para nos tirar da enrascada. Tudo que nós precisamos fazer é crer na providência divina. Eu não tenho que saber como é que Deus cura o cego, como é que Ele restaura a força do paralítico, como é que Ele cura o doente. Eu só sei que Ele faz. E eu creio que sempre que eu clamar em nome de Jesus Cristo, Ele vai me ouvir e vai me atender. E não só a mim, isso acontece com você, é com aquele que crê. Basta isso para você ser abençoado, para você ver a obra de Deus realizada. Jesus deu uma explicação muito lógica para Marta, quando ela estava preocupada em saber como é que o seu irmão Lázaro, que já estava morto há 4 dias, ia sair da sepultura. Ela ficava imaginando como é que vai ressuscitar. Ela não queria nem deixar que tirassem a pedra da boca do túmulo, porque ela dizia: já cheira mal, tem quase 4 dias que foi sepultado. Às vezes a gente perde a bênção, porque a gente quer saber como é que vai acontecer. Não tem jeito, agora já está tudo comprometido, o corpo já está todo tomado pela doença. Aí você deixa de ser abençoado porque você coloca obstáculos, você está colocando uma pedra diante de Deus. E Jesus falou: tirai a pedra. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele mandou: tira a pedra. Mas a Marta ficava ali: mas como é que vai ser agora? Já tem quase 4 dias que foi sepultado, já está podre, já está fedendo. Mas Jesus ordenou que tirasse a pedra. Então, meu irmão, se você precisa de uma bênção, o seu caso é sério, não fica pensando: como é que Deus vai fazer? Entendeu? Que eu já estou minha vida já não tem mais jeito, a situação já está perdida. Não está, não. Para Deus não tem coisa perdida, não tem caso perdido, não tem caso impossível. Então Jesus ordenou que tirassem a pedra, e foi feito isso. Quando fizeram isso, ele chamou Lázaro para fora e o Lázaro saiu andando. O que Jesus falou para Marta serve para mim, serve para você. Sabe o que foi que Jesus falou para Marta? Sabe? Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. É só isso. Vamos orar? Você vai colocar uma das mãos sobre o seu problema. Se for enfermidade, coloque a mão no local da enfermidade, se o seu problema for enfermidade. Se o seu problema for financeiro, pegue na sua mão a sua bolsa, ou a carteira, ou que seja uma moeda, ou qualquer coisa para representar a sua vida financeira. Se você tiver um problema com um familiar, pega uma foto, pega uma peça de roupa dele ou dela, seja o problema que for, enfermidade, desavença, desentendimento, eu vou pedir para Deus colocar a bênção, a unção ali,
sobre a sua vida. Agora, enquanto você prepara isso, a foto, a peça de roupa, a moeda, a sua carteira, seja lá o que for, eu vou pedir para colocar uma canção enquanto você prepara essas coisas. Você prepara, segura na tua mão, ou coloca a mão sobre o local da enfermidade, fecha os seus olhos. Logo após a canção eu volto orando com você. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus, é no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confie somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, de paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Senhor meu Deus, eu entro em oração agora em favor dessa pessoa que está me assistindo e que está orando comigo também nesse momento. Meu Pai, eu começo intercedendo por essa pessoa da foto ou da peça de roupa, e em nome de Jesus eu ordeno que o mal que está atuando nessa vida deixe essa pessoa agora. Espírito de enfermidade, espírito do vício, espírito da prostituição, espírito de contenda, de desavença, de discórdia, em nome de Jesus Cristo eu te amarro agora. Eu te proíbo de continuar agindo nessa vida e eu te mando agora. Saia com tudo que é teu, dá-o fora dessa vida. Você, demônio da miséria, do desemprego, das dívidas, chegou a hora de bater em retirada. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai daí agora. Você que está nessa casa, saia dessa casa, saia dos caminhos dessa minha irmã, desse meu irmão que ora comigo. Em nome de Jesus Cristo, deu fora, saia, vá embora, não toque mais nessa vida. Eu falo em nome de Jesus e eu te ordeno, saia, vá embora.
desapareça em nome de Jesus Cristo. Abra os seus olhos e diga obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Olha só, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele abençoou os seus amigos. Eram 3 amigos por quem Jó orou. E eu desafio você a fazer a mesma coisa. Você está precisando que Deus mude o seu cativeiro, mude a situação? Então você vai fazer o que eu vou te falar. Você vai indicar 3 pessoas para conhecer o nosso canal no YouTube. 3 pessoas para assistir os nossos vídeos. Pega 3 pessoas que você conhece, convida elas a assistir os nossos vídeos. Porque quando elas fizerem isso, a palavra de Deus vai estar abençoando a vida delas. E eu vou pedir ao Senhor para que quando Ele abençoar estas pessoas, eu já estou pedindo agora, meu Deus, quando o Senhor abençoar estas pessoas, que este meu ouvinte que está me assistindo aí vai levar ao canal, vai indicar os vídeos, quando o Senhor abençoar estas pessoas, que o Senhor se lembre também deste e abençoe ele em dobro. Você crê nisso? Então, se você vai fazer isso, feche os olhos, repita assim comigo: Senhor, eu vou fazer conforme o tio Laércio está falando, porque eu quero ser duplamente abençoado. Sempre que o Senhor abençoar uma dessas 3 pessoas que eu vou indicar os vídeos. Fique em silêncio, eu vou orar. Pai, se essa pessoa cumprir o que ela está dizendo e levar a bênção para mais 3 pessoas, eu quero que o Senhor cumpra o que eu disse para ela e abençoe ela muitas vezes mais. Desde já eu te agradeço por isso, porque eu estou certo que o Senhor fará. Porque diz a Escritura que o Senhor é quem confirma a palavra do teu servo. Então, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.